Saudações em Goiás, 8 horas da manhã. Tá um dia muito bonito, iluminado, 17 graus. Bom, nos últimos dias a gente vem focando na temática do desenvolvimento. E eu quero começar fazendo uma distinção entre desenvolvimento. Progresso é o nome que os europeus dão ao fenômeno pelo qual eles roubam os recursos, pilham, os recursos e destroem da escravização de diversas formas, até o genocídio, as populações de outros lugares que não o chamado Ocidente, certo? Progresso então foi o extermínio de 100 milhões de vidas nas Américas, 300 milhões de vidas na Índia, 100 milhões de vidas na China, 100 milhões de vidas na África. Mediante o progresso é um mecanismo pelo qual o capitalismo é imposto, certo? O Ocidente se instala mediante o progresso. Então o progresso é a ferramenta. Perfeito? O progresso é a ferramenta. O desenvolvimento é outra coisa. O desenvolvimento é quando você melhora as condições de vida de uma população. Repara, as condições de vida, não necessariamente o PIB. Bem-estar não aumenta PIB. Nós até colocamos um videozinho sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui, desse ponto que é importante. Bem-estar não aumenta PIB. Os Estados Unidos criaram uma sociedade de consumo, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, eles criaram uma sociedade de consumo. Aí, as pessoas consomem mais, mas não consomem melhor. Porque para consumir mais e dar mais lucro, é interessante que as pessoas consumissem, por exemplo, alimentos ultraprocessados. Quanto mais processado, melhor para a indústria, porque gera mais lucro. Começaram a consumir descartáveis. E o que não era descartável foi tornado descartável pela obsolescência programada. As coisas deixaram de ser feitas para durar e passaram a ser feitas para estragar depois de um certo período. Perfeito? Então isso é consumo, isso geralmente é PIB. Pô, as pessoas começam, os Estados Unidos é um exemplo clássico, começam a consumir mais alimentos ultraprocessados. O que esses alimentos fazem com a saúde? Diabetes, câncer, problema cardíaco, vascular. E isso gera mais recursos para a indústria da saúde, certo? Então, o PIB aumentou. Porque se você come uma batatinha frita, que na verdade a Pringles é na prática feita de farinha de trigo, pouco dela é batata. Pringles é feita basicamente de farinha de trigo. Então você tem que, você não está consumindo trigo. Alguém pegou o trigo, refinou, fez farinha, misturou com outros ingredientes industriais, um pouco de açúcar, glutamato, sei lá o que, não sei o que, saborizante, flavorizante. Misturou uma série de produtos, fritou. Aí teve todo o trabalho de fazer a embalagem, redonda, em cilindro. Colocou lá dentro, embalou. Colocou junto com outras embalagens. Dentro de uma embalagem maior. Transportou por milhares de quilômetros. Mandou para o supermercado. Supermercado, na verdade, não direto para o supermercado, mandou para o distribuidor, um atacadista, que mandou para o supermercado. Todas essas etapas tem frete, tem seguro, tem financiamento. Então você vai gerando PIB, você vai gerando dinheiro para a cadeia produtiva. Quem come essas batatas, bom, vai gastar com remédio para diabetes, vai gastar com consulta médica, vai gastar com remédio para problema cardíaco, problema vascular, pressão alta. Tudo isso é toda uma indústria funcionando, que existe frete, que existe seguro, que existe financiamento. Então a doença gera PIB.
certo? A doença gera PIB. O bem-estar não. Bem-estar não gera PIB. Se as pessoas vivem bem, elas não estão gerando PIB. Por isso que, por exemplo, o PIB da China já ultrapassou bastante dos Estados Unidos. Os dados do FMI dão conta que o PIB dos Estados Unidos é de cerca de pouco menos de 27 trilhões de dólares e o da China de pouco mais de 33 trilhões de dólares. Mas a diferença é muito maior, por dois motivos. O primeiro motivo é que atividades que não produzem riqueza são consideradas no PIB. Tipo, setor imobiliário, setor FIRE, né? Imobiliário, finanças e seguros. E nós vimos que o capitalismo trabalha muito com isso. Certo? Porque cada um desses itens produzidos pela indústria tem que ficar armazenado. Então, renda para o setor imobiliário. Tem que ser transportado. Tem que ter seguro. As empresas são listadas na Bolsa de Valor. Então, o setor FIRE, que não gera riqueza, na verdade ele só consome a riqueza dos setores realmente produtivos, tem um papel importantíssimo, muito maior nos Estados Unidos do que na China. Então, podemos dizer que 40% do PIB americano é fantasia. Na China não chega a 20%. Então, a diferença é muito maior do que esses pouco mais de 6 trilhões de dólares. E mais do que isso, nos Estados Unidos, como é uma sociedade feita para adoecer, para gerar PIB, você não tem bem-estar. Certo? A sociedade dos Estados Unidos é doente. Não é à toa que todo dia tem um maluco entrando em algum lugar e pregando tiro. É uma sociedade absolutamente doente. Certo? Uma sociedade doente. Chega a ser esquisita. Perfeito? Você não tem saúde pública. Porque a particular dá mais dinheiro, né? Retira mais dinheiro dos cidadãos. A universidade é privada e cara, retira mais dinheiro dos jovens. O setor imobiliário não é feito para moradia, é feito para especulação. Então retira uma quantidade enorme de dinheiro das famílias. Então, e você tem que ter seguro para isso tudo, né? Seguro de saúde, seguro residencial. Então, o setor FIRE toma a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Estados Unidos. Você é obrigado a fazer uma quantidade enorme de seguros de vida, de saúde, residencial, para qualquer coisa que você for fazer. Você é escravo de plano de saúde e de pagar a faculdade. Você forma com 20 e poucos anos, vai conseguir terminar de pagar com 35, mais ou menos. Aí você vai passar o resto da vida pagando o financiamento da sua casa, a hipoteca. Então, nos Estados Unidos, você na prática nasce endividado, cresce endividado, se torna jovem endividado, aí fica muito endividado na vida adulta. E a velhice depende de você passar dinheiro para o setor de finanças, porque não tem aposentadoria pública. As pensões são particulares. São particulares e dependem do lucro que os investimentos conseguirem. Isso, eu não sei se vocês percebem, vai criar um problema imenso para os Estados Unidos. Na verdade, criou um problema imenso, ele só não estourou. Se o rendimento das pensões e das aposentadorias depende do rendimento dos investimentos, e aí você vê fundos como o JP Morgan, o BlackRock, o maior deles, e vários outros, esses fundos investem, né? Investem, o nome é investir. Eles exploram o mundo inteiro para extrair recursos e mandar para os Estados Unidos e pagar a aposentadoria dos americanos, as pensões dos americanos. Só que quando o dólar for pro buraco, esses fundos vão quebrar. E aí o que vai ser feito dos americanos? O que vai ser feito de todos os pensionistas, de todos os aposentados dos Estados Unidos? O que vai ser feito deles? Porque não tem aposentadoria pública e não tem garantia pública do pagamento dessas pensões. Aí a sociedade entra em colapso. Certo? A perda da confiança no sistema, a miséria, porque não é só uma questão de perder a renda, você perde a renda, mas não perde a dívida. Essas pessoas que perderem as aposentadorias, que perderem as pensões, não é que elas não vão ter mais o que comer, porque os Estados Unidos não garantem. É o único país do mundo que votou contra a inclusão de comida como direito humano. Então os Estados Unidos não estão minimamente preocupados se as pessoas podem comer ou não. Certo?
Então essas pessoas não vão ter o que comer, não vão ter o que morar, não vão ter onde morar, não vão poder pagar os remédios, nem as consultas médicas. Os Estados Unidos não garantem saúde. Perfeito? O que é que vai ser feito dessas pessoas? E não estou falando de 1 ou 2 milhões, não. Estou falando de dezenas de milhões de cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos. O que é que vai ser feito dessas pessoas? Nós estamos diante de uma tragédia humanitária de proporções cataclísmicas. A verdade é essa. Tragédia humanitária de proporções cataclísmicas. Está muito perto de se abater sobre os Estados Unidos. Certo? Muito perto de se abater. E, bom, todo o PIB construído em cima dessas indústrias falsas vai desabar. Certo? Que esse setor, o setor FIRE, representa um percentual enorme da suposta riqueza dos Estados Unidos. E nem sempre é medido diretamente. Porque pode não se perceber, mas o seguro está embutido no preço de tudo. E quanto mais etapas na cadeia produtiva, mais seguro se paga. Mais renda se é oferida, se é extraída do processo produtivo. A ideia da globalização é exatamente essa, né? O que foi a globalização? Mundializar as cadeias produtivas. Vou dar como exemplo o exemplo de sempre, Mitsubishi daqui de Catalão. Catalão não tem fábrica de autopeças, que é a cidade onde eu moro, mas tem uma indústria automobilística. Quer dizer que as peças vêm todas de outros lugares. Não é um cluster igual na China, produz tudo localmente, não. As peças vêm de outros lugares do mundo inteiro. E se uma fabricazinha em Taiwan falha, como falhou na época da pandemia, a produção inteira para. Certo? Mas por que a globalização, que é uma ideia tão idiota do ponto de vista da alocação de recursos? E não só da alocação de recursos, é uma ideia imbecil do ponto de vista de cadeia produtiva mesmo. É uma ideia burra. Aí vamos aproveitar as vantagens competitivas. Ah, pelo amor de Thor. Como assim vantagem competitiva? Eu me importar banco de couro da Argentina, porque na Argentina o couro é mais barato. Mas se as vacas da Argentina adoecerem, o que vai acontecer? A cadeia produtiva inteira para. É uma ideia burra. É uma ideia burra. Certo? Uma fábrica de qualquer uma das centenas necessárias para produzir uma pajeira, uma L200, que seja um câmbio, seja uma pecinha, seja um semicondutor, se uma parar, todas as outras vão ter que parar. É uma ideia burra. Mas por que foi levada adiante? Que foi vendida como uma coisa positiva, a gente entende, porque ela gera lucro. Mas ela foi levada adiante exatamente por isso. Certo? Exatamente por isso. A ideia é essa, gerar lucro. Não tem nada a ver com eficiência. É lucro. E mais do que isso, você está gerando lucro para as empresas de transporte, você está gerando muito lucro para as empresas de seguro, porque cada etapa tem que ser segurada individualmente. Tem dinheiro que os bancos estão extraindo do processo produtivo, como se fosse um vampiro. Cada etapa do processo eles dão uma mordidinha, tira um pouquinho de sangue. E aí você não percebe o tanto de mordida que você tomou ao longo do processo. Tanto de sangue que perdeu para o setor parasita da economia, né? Que exatamente é o setor FIRE. Ok. Mas existe uma outra razão. Enxugar a liquidez do dólar. Os Estados Unidos emitiram tantos dólares, mas tantos dólares, que para não causar uma inflação global e não reduzir o valor do dólar no mundo, a ideia da globalização veio muito a calhar. Porque para fazer os seguros internacionais é necessário dólar. Para fazer o frete, dólar. Para pagar cada um dos fornecedores de cada um dos países diferentes, usam-se dólares. Então a ideia desde o começo não foi tornar o processo eficiente. Foi subordinar ainda mais a economia, o setor produtivo ao setor parasitário, financista e, ao mesmo tempo, diminuir a liquidez dos dólares, tornando eles, ao mesmo tempo, mais necessários, né? Mais necessários e permitindo aos Estados Unidos ter um controle, inclusive contábil, da produção industrial do mundo inteiro. Porque quanto mais mundializada é a produção, mais bancos,
mas seguradoras são contratadas. E como elas são conectadas ao dólar, são americanas ou inglesas, no limite europeias, os Estados Unidos têm um controle pleno de quem está comprando o que, fabricando o que e vendendo o que. Tem um controle contábil da economia mundial, que é azeitada por essa moeda absolutamente desnecessária e sem valor real, porque ela não está lastreada em nada. Ela não tem lastro algum. É tão fiduciária quanto o Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin é um concorrente dela. E ao que parece, os Estados Unidos estão partindo para cima do Bitcoin exatamente porque é uma ameaça ao dólar que não pode mais ser ignorada. Perfeito? Então é isso que está acontecendo no mundo. Essa é a ideia do capitalismo. Isso é progresso. Tem nada a ver com desenvolvimento. A qualidade de vida das pessoas não melhora com tanto transporte, com tanta poluição. Não melhora de forma alguma, pelo contrário, né? Cada etapa produtiva é mais combustível causador do efeito estufa que é queimado. Maior a chance de poluição, de derramamento, de contaminação, de produção de lixo. Então isso é progresso. É o Ocidente, é a arma do Ocidente. É o mecanismo pelo qual o Ocidente extrai riqueza do planeta inteiro em proveito dele próprio. Desenvolvimento é a melhoria das condições de vida das pessoas. E isso não é produzido pelo progresso. Certo? Não é de forma alguma produzido pelo progresso. Desenvolvimento significa o aumento do bem-estar, que não é medido no PIB. A China investe ativamente nisso. Transporte público de qualidade, educação de qualidade, saúde barata de qualidade. A casa na China, depois do último congresso do Partido Comunista Chinês, foi proibido ao setor imobiliário investir na construção de residências como negócio, né? O único objetivo da indústria da construção civil agora é fornecer casa para as pessoas. Não é lucro, está proibido. A taxa de financiamento não pode ser maior que 5% ao ano. E a ideia não pode ser especulação. Se for, haverá punição. E na China, a punição existe. O Jack Ma, que se achava muito esperto, entendeu isso da pior forma. E teve sorte. Outros 14 bilionários tomaram coisinha na nuca para aprender a ficar esperto. Então a China não é controlada pela burguesia, pelos financistas, pelo grupo étnico-religioso que domina as finanças do Ocidente. A China é outra civilização. A China não é uma civilização do progresso. A China é uma civilização do desenvolvimento, que busca o bem-estar do maior número possível de cidadãos chineses. A China é uma ditadura. Fonte Times New Roman, né? Ditaduras são os Estados Unidos. Ditadura do capital. Onde é mais seguro viver? Onde é mais seguro trabalhar? Onde é mais barato viver? Onde o Estado te apoia? Onde a sociedade zela pelo bem-estar? Não são nos Estados Unidos, é na China. Certo? Aí você tem a mídia americana, os jornais americanos, e assim, até gente suspeita, os Rudahit da vida. O homem falador de bosta, com todo perdão. O homem que bosteja é o Rudahit. Nossa Senhora! Toda vez que eu vejo o nome dele, eu não sigo, evidentemente, no Twitter, você pode ter certeza que é um bostejo. O homem que bosteja, gente. Nossa Senhora! Lavajateiro, né, que não entendeu. Um lavajateiro antipetista ou otanista. Mas tá cheio de Rudahits pela mídia brasileira e mundial. Gente que vende o progresso não é de maneira acrítica. É mais complicado que é bem mais complicado que isso. Eles vendem o progresso como se fosse a cura e não a doença. A doença é o progresso. Desenvolvimento que é a cura. Como o bem-estar não aumenta a PIB, bem-estar não é produzido pelo progresso, mas pelo desenvolvimento. Ok? Então, tenham todos um ótimo dia, um bom domingo, um bom fim de semana. E ao longo do dia, à medida que as coisas foram floreando, a gente
vai fazendo vídeos. Estamos aqui com vocês. Ótimo dia, muito obrigado.